Vamos lá, gente. Vamos falar então de coordenação, né? A gente falou do protagonismo do município, a gente falou que tinha competências com os variados entes, mas vamos falar então como eles se coordenam. Qual que é o interesse, qual que é o objetivo da coordenação intergovernamental, para começar? O objetivo é de alinhar os entendimentos, né, sobre o que a política diz e também padronizar as intervenções que são realizadas, padronizar, tentar uniformizar ao máximo as políticas públicas. Isso implica na necessidade de estruturas e ferramentas de indução dessas partes envolvidas. Eu acho que a gente tem três tipos de estruturas principais e ferramentas no caso da política de assistência social. São elas o orçamento, as instâncias de pactuação da operação da política e a regulação, como eu já falei antes. Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas e instrumentos nessas três instâncias, tá? Esse slide já foi. A primeira delas, a questão do orçamento. Com o Sistema Único de Assistência Social, a gente tem uma ampliação do financiamento para essa política. Ainda assim, é uma ampliação em relação ao que havia antes, mas proporcionalmente às demais políticas que compõem a seguridade no país, seguridade social no país, ela é bem pequena. O último dado que eu olhei sobre isso, ele não é tão recente, porque ele era, eu acho que de 2012, mas eu chutaria que não mudou tanto de 2012 para cá, que era, dentro da Seguridade Social, a gente tem a Previdência, né? O orçamento da Seguridade Social, ele é composto tanto por recursos tributários quanto pelas contribuições sociais dos empregadores e trabalhadores. Só que no caso das contribuições sociais, esses recursos eles são da Previdência Social, eles são vinculados à Previdência Social. Então, os recursos tributários, eles ficam apenas para assistência social e para a saúde. Sendo que a saúde, vocês já devem saber, ela tem uma vinculação constitucional do orçamento. Para além dessa questão da transferência fundo a fundo, o SUAS acabou criando também o Índice de Gestão Descentralizada, o IGD, que é um mecanismo eu coloco aqui na apresentação de uma maneira mais bonita, um mecanismo de contratualização de metas e resultados junto aos estados e municípios, mas é um mecanismo de colocar quais são as prioridades daquela política, o que é visto como, digamos assim, como índices de qualidade na implementação da política. Nossa, eu tô com uma luz na cara muito estranha, né? Mas vocês estão conseguindo me ver razoavelmente? Enfim, é um índice, né, que verifica a partir de determinados dados da implementação da política, como que aquele ente federativo, o IGD, ele pode ser tanto para o estado quanto para o município. Tem o IGD-E e o IGD-M, né, de estado e município. Ele mostra como a política de assistência está sendo implementada naquele ente federativo e isso condiciona o repasse de recursos federais, tá, para esse ente federativo. A quantia de recursos que um ente federativo vai receber do IGD SUAS ou do IGD Bolsa, que eu vou discriminar melhor, depende dos seus índices de gestão descentralizada, assim, dos dados que ele atinge. Isso funciona tanto como uma ferramenta de gestão, no sentido de condicionar, conduzir a implementação da política, como também como uma ferramenta de monitoramento e avaliação. Porque para a gente estar coletando esses dados, né, sobre como a política está sendo implementada, a gente está observando dados, informações, a gente está coletando informações sobre a implementação da política no território nacional. Então, de um lado, a gente tem o IGD Bolsa, que ele é calculado a partir da gestão local do programa Bolsa Família e do Cadastro Único.
Cadastro único é todo o sistema, né, de informações e dados que a gente tem sobre as famílias que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza e logo que tem condições, assim, que se fazem, que se tornam públicos dos programas sociais e de transferência de renda, tá? Então é isso. O IGD Bolsa ele é calculado a partir de dados relacionados à gestão local do Bolsa Família e do Cadastro Único. O índice ele junta uma série de indicadores, né, de características, e ele vai de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, significa que melhor avaliação da gestão e mais recursos financeiros serão direcionados para aquele ente federativo. Já o IGD SUAS, ele é parecido, né? Ele segue a mesma lógica, só que ele não se refere à Bolsa Família e Cade Único, e sim a metas pactuadas em relação à gestão do SUS e qualidade dos serviços ofertados à população. Ou seja, ele é feito a partir de um índice que é chamado IDCRAS, né, que é relacionado à quantidade de... Bom, é relacionado à estrutura dos CRAS, ao atendimento que está lá nos CRAS. Esse é o IGD SUS e IGD Bolsa. É esse valor que é repassado a partir da qualidade do serviço, tá? E também da execução, isso é algo que começou a ter no SUS a partir de um dado momento, que muitas vezes eram repassados recursos para assistência social dos municípios e os municípios não executavam. O índice de execução dos recursos federais e estaduais pelo município ainda é baixo. Eu acho que no texto da IEDA ela falava em cerca de 30%. Significa que a gente tem gargalos na execução. Se a gente não executa esse dinheiro da verba federal e não presta conta deles, ele volta para o erário da União, tá? Antes de voltar, não significa que ele volta papum. Antes de voltar, o ente federativo, o município ou o estado, ele pode reprogramar aquele serviço para o próximo exercício fiscal e obter a autorização para utilizá-lo no exercício seguinte. Mas, mesmo assim, a taxa de execução ainda é baixa. O que mostra que, muitas vezes, o problema não é só o orçamento, não é só a verba, e sim como implementá-la. A gente aqui no estado de São Paulo, não, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma taxa não muito alta de execução dessas verbas federais e estaduais. Eu não tenho um estudo detido sobre isso, mas eu acho que muitas vezes, como a gente programa as verbas para gastar em um exercício, por vezes acaba não dando tempo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem concreto. Ano passado, a gente obteve uma verba federal para utilização com pessoas em situação de rua e que envolvia a realização de reformas nos serviços. Só que para realizar reforma, não é assim, recebeu a verba, no dia seguinte eu vou chamar uns pedreiros e fazer lá a obra. Vocês sabem que não, né? A gente precisa fazer a licitação, a gente precisa ter uma ata de preços, é toda uma questão burocrática para conseguir implementar, né, para realizar aquelas ações que muitas vezes não são conseguidas de fazer em um ano, até porque a gente tem uma grande limitação aqui em São Paulo, mas eu imagino que se estenda a todo o território nacional de recursos humanos para implementar, para confeccionar esses projetos mesmo. Às vezes não dá tempo, tem outras prioridades. Bom, gente, e para além esses IGDs que eu falei, né, o IGD Bolsa e o IGD Suas, falei que ele era calculado a partir de metas, né, pactuadas tanto em relação à gestão do Bolsa Família quanto ao IDCRAS,
e a execução orçamentária. É por isso que eu estava falando sobre a dificuldade dos entes federativos, por vezes, de executar a verba federal. E aí, se você não executa a verba de um ano, se você só executou 30%, você ganha menos do IGD suas no ano seguinte. Essa é a parte variável, tá? Do repasse orçamentário, mas a gente também, bom, variável em relação à qualidade de serviço, mas a gente também tem uma parte dos recursos que são repassados por meio dos blocos de financiamento, que aí são blocos da proteção social básica e especial, e acabam sendo repassados para, de acordo com a quantidade de serviços que existe naquele município dentro daquela proteção social, tá? A básica, a especial de média complexidade, que, como eu falei, lidam com as violações de direito, mas não são serviços de acolhimento, e as especiais de alta complexidade, que são os serviços de acolhimento. E aí, de acolhimento institucional, é até interessante falar isso, porque é de acolhimento ou institucional ou familiar. O que é acolhimento familiar? É uma modalidade nova de acolhimento, tá? Ela é bem recente, ainda aqui em São Paulo ela começou a ser implementada agora, mas tem outros municípios que já vinham implementando. Um município de referência nisso é Campinas, inclusive. É, que é o chamado família acolhedora. Para criança e adolescente, o acolhimento institucional, né, a institucionalização dessa criança, ele é muito radical, digamos assim, é muito complicado. Então, essa modalidade de família acolhedora não constitui adoção, porque a criança ela só fica temporariamente com aquela família, até que a questão da guarda familiar ela seja restabelecida. Por exemplo, no caso de uma criança cuja mãe foi presa, está no sistema prisional por um tempo de um ano. É preferível que essa criança, nesse período, ela fique com outra família do que ela vá ser institucionalizada. É o que se pensa hoje, tá? Não estou dizendo que é minha opinião, mas é o status quo, digamos assim, do pensamento hoje sobre acolhimento de criança e adolescente. Só que é isso, esse acolhimento familiar, ele é temporário e ele é novo ainda, é um serviço que a gente está aprendendo seus desafios e como enfrentá-los, tá? Então, bom, a transferência por bloco de financiamento ela é calculada de acordo com a rede socioassistencial que aquele ente possua. Eu vou passar aqui, eu vi que a Beatriz, ela comentou muito sobre a questão do cofinanciamento, né? É, eu acho que é até o segundo gráfico, não é esse primeiro. Nesse primeiro gráfico aqui, eu estou trazendo o percentual de estados segundo realização de cofinanciamento aos municípios. Então, vamos pegar aqui 2013, a gente tinha 19% dos estados que não realizavam qualquer cofinanciamento com os municípios. A gente tinha 46% que fazia essas transferências já a fundo, que são essas que eu expliquei, e a gente ainda tinha 19% dos estados brasileiros que faziam a fundo, mas ainda faziam também por convênios, ainda tinha essa sistemática dos convênios. Atualmente não, porque o último dado do Censo SUS consolidado, como eu falei, é de 2017. Esse número já era de 11% de estados que não realizavam, ou seja, 3 estados que não realizavam. Eu lembro que tinha Acre e Espírito Santo, e não lembro bem se o outro era Roraima, mas eram esses os estados. 76
7%, basicamente, fazia as transferências fundo a fundo e 8% fazia tanto fundo a fundo como ainda tinha um pouco de convênio. Então, é isso. Hoje temos uma quantidade razoável, né, de estados da federação que já adotaram esse sistema de financiamento, mas ainda não chegamos aos 100%. E já a distribuição de municípios segundo transferência de recursos por meio de convênios ou termos de parceria com organizações da sociedade civil. O que é isso? É quanto a gente paga, né, dos recursos que são destinados a parcerias ou convênios com entidades da sociedade civil, quanto vem de recursos municipais, ou quantos não ocorrem mesmo essa transferência, ou quantos por cento ocorre com recursos de outras fontes. No Brasil, como vocês podem ver, a gente tem 63% dos municípios que não realizam transferência de recursos para organizações da sociedade civil. É um número muito alto, significa que um percentual grande dos municípios, que como a gente falou antes, a gente tinha CRAS em 99%, mais de 99% do território nacional, né? Então, a assistência está com capilaridade, eu acho que é cerca de 50 municípios só em todo o território brasileiro que não possuem CRAS, nenhum CRAS. Então, assim, a gente tem uma capilaridade da política de assistência grande, mas ela ocorre em boa parte das cidades apenas de maneira direta, sem ter essa parceria com organizações da sociedade civil, que isso é 63%, né, que não tem. 6,7% tem essas parcerias com recursos do fundo municipal, pagam com recursos do fundo municipal. 11,4% dos municípios pagam com recursos de outras fontes, que é interessante de ver. Bom, depois a gente tem esse dado de 19%, que é seja com recursos do fundo municipal, seja com recursos de outras fontes. É interessante, então, ver que, majoritariamente, no país, para aqueles que transferem recursos para organizações da sociedade civil por meio de parceria, a maioria tem recursos tanto do Estado, quanto do próprio município, quanto da União. Mas a gente ainda tem 6% que faz apenas com recursos municipais e 11% que faz apenas com recursos de outras fontes. É interessante ver, então, como é díspare no território nacional, como é diferente, né, o financiamento da assistência social e a implementação. Fechado o orçamento, a gente pode falar um pouquinho sobre as instâncias de pactuação.